Fala holders, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós iremos concluir o nosso estudo sobre a Coca-Cola, né? Para quem ainda não viu, o primeiro vídeo do canal é esse daqui, tá? E o que tem aqui? A gente descobriu como é que a Coca-Cola funciona, quais são as marcas, para quem ela vende, como ela vende, quais são os pontos fortes dela e os pontos fracos também, né? Então, é essencial para que vocês entendam o que a gente vai ver nesse vídeo aqui agora, vocês precisam saber como é que ela funciona. Então assista esse vídeo para quem ainda não viu primeiro e depois vocês voltam e assistem esse conteúdo aqui. Tá? O que, que a gente vai ver hoje? Bom, a gente parou daqui. Né? Se vocês viram o primeiro vídeo, a gente usou como base o site de relacionamento com investidores da Coca-Cola e para facilitar a Coca-Cola tem uma apresentação institucional, né, onde ela apresenta os produtos, né, como é que ela vende, né, e a gente usa essa aqui, né, Investor Overview Presentation, e depois a gente passou para essa Coca-Cola System, onde a gente descobriu como é que ela distribui os produtos, né, também tem aquele ponto bem interessante que ela tem vários parceiros em todos os países, né, porque boa parte da distribuição da Coca-Cola no mundo é terceirizada. Então a gente descobriu que sim, é muito promissor tudo que a gente viu até agora. Marcas fortes, vende muito, né? Todo mundo consome, está expandindo, está comprando novas marcas, porém, agora você precisa ver se os números fazem sentido para que você tome a decisão de investir ou não. Isso daqui no final desse vídeo, a gente vai ter duas respostas. Ou é uma boa empresa ou não é. Não existe meio termo. Mas isso daí a gente vai abordar um pouco mais lá para o final do vídeo. O que interessa agora é a gente analisar os números. E onde é que você pega os números das empresas, tá? No caso da Coca-Cola, ela não solta uma apresentação de resultados com um gráfico bonitinho que nem a gente viu na apresentação institucional no primeiro vídeo. Então, aqui no caso, seria um relatório meio raiz, tal, da Coca-Cola. No caso aqui, ela tá aqui na parte de Feelings in Reports, tá? No caso, a gente vai olhar o relatório 10K. O que é o relatório 10K lá nos Estados Unidos, tá? Toda empresa solta o relatório 10K uma vez por ano, que é o relatório anual. Então, é o ano inteiro consolidado, que é o mais importante. O 10Q é caso você queira ver o último trimestral. Então, tudo que tem Q é de quarter, de trimestral, e tudo que tem K é de anual. E também eu escolhi a Coca-Cola para a gente fazer essa primeira série de vídeos, porque é uma empresa que não tem o motivo de você ficar olhando todo o trimestre, porque é uma empresa muito grande e ela não muda de trimestre para trimestre. Então, para você fazer uma boa análise de uma empresa como essa, você pegaria o relatório anual mais recente. E hoje, no dia que eu tô gravando isso daqui, num sábado, dia 23 de abril, tá, ó, ela já anunciou que no dia 25 de abril, que na segunda-feira, ela já vai reportar o primeiro trimestre de 2022, que é de janeiro a março de 2022, porém, ainda assim, mesmo se já tivesse soltado esse relatório, eu analisaria o anual pelo motivo que eu falei da Coca-Cola ser uma empresa que não muda de trimestre para trimestre. Então, vamos aqui no Annual Feelings 10K, você vai aqui e pega o último, tá? Que foi emitido em 22 de fevereiro de 2022, então é o mais recente, tá? Então, você pega o PDF aqui dele, ele vai abrir o PDF e o que, que você vê aqui já de cara, tá, pessoal? Isso daqui, se vocês não lembram lá do primeiro vídeo, eu falei, se uma empresa não tem uma apresentação institucional, que é o caso, que no caso a Coca-Cola tem, porém se ela não tivesse, você teria que estudar ela por isso daqui. Você abriria um relatório 10K de uma empresa. No caso de Apple é assim, tá? Para você entender como é que Apple funciona, ela não tem aquela apresentação que a gente viu bonitinha, cheia de gráfico, né, coloridinha, não. Para você estudar Apple direito, você tem que abrir o Form 10K do último ano. Por quê? Aqui ela vai explicar, ó, se você for correndo, tá? Não vou perder muito tempo, mas aqui ela mostra, ó, a Coca-Cola diz também, ó, segmentos onde é que ela opera, ó, os produtos, tá, ó. Então dá para sim analisar uma empresa olhando o relatório. É um pouco assim, não é muito amigável? Não é, mas vocês precisam se acostumar com isso daqui, porque vocês vão deixar de investir numa empresa só porque ela não tem uma apresentação amigável? Não, a Coca-Cola está falando tudo aqui do que ela falou naquela apresentação, mas em forma de texto, tá? Então não tem
não tenham medo de abrir um relatório desse, tá? Não se sintam intimidados, porque sim, é aqui onde está a verdadeira informação. Então ela fala aqui, ó, o acordo com as engarrafadoras, né? Então tá tudo explicado em forma de texto. Mas como a gente já sabe como é que a Coca-Cola funciona, nós vamos olhar hoje os números, tá? Então, no caso aqui do Form Tank, ele sempre tem esse índice para facilitar. O que a gente quer tá aqui, ó, na parte de Financial Statements and Supplementary Data, tá? É isso daqui, mas antes de olhar isso daqui, eu quero dar uma atenção para essa parte aqui de Properties, tá? Para mostrar uma curiosidade mais para vocês, tá? Aqui nesse item 2 Properties, ele mostra que é o quê? As propriedades próprias, no caso da Coca-Cola, tá? Que não são de terceiros. Só para uma curiosidade, aqui nessa tabela, ela mostra aqui é o quê? São as plantas, né, industriais onde ela fabrica, produz o xarope base da Coca-Cola, que ninguém coloca a mão, né? Para vocês verem, nenhuma dessas fábricas que possuem, que fabricam esse componente essencial é alugado. Todas essas fábricas são próprias. A Coca-Cola é dona do terreno e da propriedade, tá? Aí no caso de engarrafadora, aí sim começa a ter um pouco mais de leasing, né, de aluguel, porque não é uma coisa assim que sofre um risco. No caso aqui, ela protege tão bem o segredo industrial dela que ela faz questão de ser dona de todas as fábricas que produzem o xarope base da Fanta, da Coca, de tudo que é a base, né? No caso, aqui ela fabricaria os xaropes bases e é daqui que sai para todo mundo nas outras engarrafadoras por todo o mundo para só diluir, colocar água, né, e distribuir. Mas aqui é onde está o essencial da Coca-Cola. Então a gente pode ver aqui no Oriente Médio ela tem 5 plantas, né, de desenvolvimento de xarope, na América Latina tem 5, aí na América do Norte tem 11, aqui no Pacífico tem 7, tá? Então essas são as fábricas próprias da Coca-Cola, só mais no caso uma curiosidade. Mas aqui no caso a gente quer ver o que? Os números. Então a gente vai voltar aqui no índice e a gente vai lá para onde eu falei que a gente ia aqui no caso, né? Então o Financial Statements ele é dividido mais ou menos em 3 partes e é padrão, tá? Toda empresa é padrão, assim, é por esse motivo que é legal vocês se habituarem com esse relatório, porque é padrão, tá? Então, ó, você sempre vai começar olhando essa parte de Consolidated Statements of Income, que é o que? É tudo o que entrou de dinheiro dos produtos. Aí depois você vai pegar o balanço patrimonial da empresa para ver como é que está a composição da empresa e não, por último, mas não menos importante, esse aqui é o crucial de uma boa análise, você entender o fluxo de caixa de uma empresa. Você sabendo essas 3 partes desse relatório TNK, você entendendo bem, você consegue no final da análise ver se é ou não é uma boa empresa, sem dúvida alguma. Então vamos sem mais delongas, vamos trabalhar, né? Então aqui o negócio é Consolidated Statement of Income. Então em 2021, ano fechado, tá? A receita da Coca-Cola foi de 38 bilhões, então aqui está em bilhões de dólares, tá? Então 38,655 milhões de dólares, né? Então, aqui ela fala com esse número que a gente vai trabalhar em 2021. Então, aqui a receita foi de 38 bi e aqui ela já mostra aqui Cost of Goods Sold. Que é isso aqui? É o custo de produção da Coca-Cola. Então, o custo para produzir todos os refrigerantes, cafés, chás da Coca-Cola no todo mundo, em 2021 foi de 15 bilhões. Aqui, quais são os custos que estão aqui dentro? Só relacionados à produção. Então, no caso, qual que é o custo da Coca-Cola? É a água, açúcar, produto químico, né? A energia para rodar as máquinas lá, tá? Todos os insumos, beleza? Não tem relacionado à venda aqui. Aqui para começar é 15 bilhões só para produzir tudo, ok? Aí desses 38 bilhões você tira esse custo e sobra o quanto? Sobra 23 bi. O que é esses 23 bi? É o lucro bruto. Então nós temos já a segunda linha que é o lucro bruto de uma empresa. Então são 23 bilhões que agora a gente vai trabalhar. Para você saber a margem bruta de uma empresa, você vai pegar, no caso aqui, vamos abrir a calculadora e mostrar para vocês o seguinte. Então, o lucro bruto foi de 23,298 e você divide pela receita, né? 38,655 vezes 100. Então, em 2021, a margem bruta da Coca-Cola foi de 60%, né? Isso é bom ou ruim? É excelente, tá? 60% para vender água com açúcar
não tem empresa que tem uma margem bruta desse tamanho, tá? Então, até agora, lindo, né? Só filé, 60%. Só que agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que vender a Coca-Cola. Então a gente já produziu, mas e aí? Vamos vender, vamos distribuir. Aí tem marketing, aí é onde o grosso entra, né? Então nós temos 23 bilhões para trabalhar e aqui ela fala que em 2021 ela gastou 12 bi com o quê? Vendas, general e administrativo, que isso aqui é o salário de todo mundo, tá? Então é tudo relacionado a que não está relacionado a custo, entra aqui embaixo. Então, custo de marketing, vendedor, distribuição, desde o salário do porteiro da fábrica até o CEO tá aqui dentro, tá tudo aqui dentro. Então, agora a gente pode ver que depois de descontar tudo isso, o lucro operacional da Coca-Cola, né, foi de 10 bilhões. E qual que é a margem operacional da Coca-Cola? Então você faz a mesma coisa, 10 bi, 308, né, divide sempre pela receita, 38,655 vezes 100, 26%. Tá vendo, ó? A margem bruta dela é bem alta, 60%, mas você consegue ver onde está o custo mesmo, geralmente é na operação, porque é onde tem mais custo, né? Não tem muito gasto em fazer água com açúcar lá, né? O grosso mesmo é o quê? É você vender isso aí para o mundo inteiro. Então, a margem bruta sai de 60% para uma margem operacional de 26%. Ainda é uma excelente margem, tá? Mas é só para vocês verem o quanto é custoso você vender um produto bem assim no mundo todo. É por esse motivo que muita pouca empresa consegue fazer isso, porque é muito custo, tá? Para você vender uma água com açúcar no mundo inteiro, beleza? Então, temos 10 bilhões de operacional. Ainda é o lucro líquido? Não, porque aí você depois do operacional você tem que pagar o quê? Juros da dívida, tem que pagar imposto, tá? Tudo é mais agora é uma parte fiscal. Então, 10 bilhões se transformaram aí no final em 9 bilhões aqui. Então, ó, 10 bilhões, aí entrou um pouquinho, tá, de juros que ela ganha, tá? Aí ela pegou aqui, aí vira o lucro antes, né, de você pagar os impostos, né? Então vira 12, né? Então ela sai de 10, mas ainda tem algumas entradas de dinheiro relacionadas a não operacional. Então tudo que entrar de dinheiro aqui para baixo são coisas que não estão relacionadas a não operacional. Então pode ser investimento, pode ser outras coisas. Aí vira 12 bi. Porém, desses 12 bi você tem que pagar imposto, né? Então aí ela pagou de imposto em 2021 2,6 bilhões de dólares, né? E aí sim nós temos o lucro líquido, que é o quê? De 9,8 bilhões em 2021. Qual que é a margem líquida da Coca-Cola em 2021? 9,804, que dá 9 bilhões e 800 milhões, né? Divide pela receita, né? E nós temos uma margem líquida de 25% de margem líquida. Excelente margem. Isso significa o quê? Que a cada 100 dólares que a Coca-Cola vende, 25 dólares entra de lucro líquido na veia para ela. Então nós já sabemos, concluímos a primeira parte. Nós sabemos as três margens, nós sabemos os custos de produção, os custos de operação e o quanto que ela pagou de imposto. Só isso. Simples, né? Não tem. É por esse motivo que, se vocês souberem analisar e irem com calma, vocês analisam qualquer empresa do mundo, porque esse 10K é padrão para qualquer empresa dos Estados Unidos. No Japão, não é 10K, mas é muito parecido, é sempre receita, aí tira custo operacional, paga imposto, é padrão. Então, vão se acostumando com esse tipo de layout, tá? Então, entrou dinheiro? Entrou. Lucrou? Entrou. Margem boa? Perfeito. Vamos agora para a parte de o balanço. Esse aqui é o balanço patrimonial. Quem é contador aí, eu já fiz alguns cursos aí, já fiz um semestre aí de contabilidade. Isso daqui é contabilidade pura, tá? Então aqui no caso nós temos o balanço patrimonial, balance sheets da Coca-Cola em 2021 e 2020 sempre para comparar, né? Eles fazem isso. E é padrão, sempre começa com os assets, que são o quê? São os ativos das empresas e depois tem as obrigações. E o que são os ativos? É tudo que pode virar dinheiro. Então, dinheiro é um ativo, propriedade é ativo, investimento é ativo, maquinário é ativo, estoque é ativo e as liabilities são as obrigações. No caso, as dívidas é o que a Coca-Cola deve. Então, a dívida de curto prazo, de longo prazo, contas a pagar, né? Mas vamos começar aqui pelo começo, né? Então, ele sempre começa pelos current assets, que é o quê? Os ativos de
curto prazo, que isso significa que são ativos que podem vir, são resgatáveis em menos de um ano. Então, em menos de um ano, a Coca-Cola tem de ativo 10 bilhões. O que, que são isso? 9 bilhões, 9,6 são em dinheiro mesmo, ó, dinheiro, cash no caixa eletrônico lá, e depois também tem a parte de investimentos de curto prazo, que ela pode resgatar dentro de um ano. Então, pode ser um CDBzinho, um investimento lá para o banco, lá nos Estados Unidos, que ela tem 1,2 aplicado. Se ela quiser, ela pode ir lá e resgatar antes de um ano. Porém, o caixa verdadeiro da Coca-Cola, se vocês virem aqui no Fundamentei, né, ele vai falar que o caixa da Coca-Cola é de 12 bi, tá? E a gente está vendo que aqui ela está falando que ela tem 10 bi, mas você sempre vai pegar esse marketable securities e vai considerar como caixa também. O que, que são isso aqui? São investimentos. Tá? Mas como ele também está na parte aqui de ativos de curto prazo, que é ativos correntes, significa em menos de um ano. Você soma, se você somar esse mais esse, você vai ter os 12 bilhões aqui, ponto 6, que o Fundamentem fala. Então, sempre considerem o que tiver aqui em cima e se tiver um marketable securities separado, que geralmente tá, você soma e esse é o verdadeiro caixa da Coca-Cola. Lembrando, o caixa corrente, ela tem muito mais dinheiro, tá? Mas aí a gente vai ver, né? Que mais que tem aqui? Então aqui são investimentos, dinheiro, né? Que mais aqui no caso? Contas a receber, tá? Então a Coca-Cola tem contas a receber, sei lá, de revendedor, de parceiros. Então em menos de um ano, nós estamos ainda em currents. Então em menos de um ano a Coca-Cola ainda tem a receber 3,5 bilhões, não sei de quem. Inventório é o que? Estoque. A Coca-Cola tem 3,4 bilhões. Por que estoque é corrente? Porque o estoque é muito rápido. Ela consegue vender os produtos, a latinha de Coca-Cola, a água, em menos de um ano. Então é considerado um ativo corrente de curto prazo. Então ela tem 3,4 bilhões lá em latinha de Coca-Cola estocada aí para vender em um ano. Que mais? Ela tem outros tipos de ativos, né, que são mais uns 3 bi, que ela não entra muito mais em detalhe, mas no caso não faz diferença. Então, no caso, nós temos um Total Current Assets, que é o que? 22 bilhões de ativos correntes. Isso daqui pode se transformar em dinheiro em menos de um ano, tá? No caso da Coca-Cola. E aqui uma comparação em 2020, ela tinha 19 bi, então ela tem mais, aumentou, né, 3 bilhões. Não quer dizer que é mais ou menos, não é só... Não, essa daqui não é uma comparação, a empresa não é melhor por causa disso, tá? Mas é ok, é sempre bom você ter um aumento, tá? Aí a gente vai pegar a parte de assets, ativos não correntes, que aqui são ativos, são investimentos e coisas que demoram mais, que são para cima de um ano. Então aqui, ó, investimentos, 18 bilhões, tem outros investimentos aí são 800 milhões, então são investimentos que ela vai resgatar, pode resgatar daqui um ano, 2 anos, 3 anos, são coisas que demoram, ela não tem a pronta entrega esse dinheiro, tá? Então, outros ativos, 6 bilhões, aqui ela também tem, no caso, income taxes, né, que é o que? Impostos, né, sobre lucros, só que ela tem isso daqui, ela vai ainda, né, vai receber isso daqui, tá? No caso de property, plant and equipment, aí são as fábricas, são os maquinários, as terras, né? No caso, o maquinário, todas as fábricas que a Coca-Cola tem, não é o leasing, é aquela lá que provavelmente são aquelas que são lá do xarope, né? Elas são avaliadas hoje em 9 bilhões de dólares, né? Então são ativos que demoram. Se ela quiser vender uma fábrica, ela não consegue vender em um ano. Então é considerado um ativo de longo prazo, tá? Que mais? Aí é onde entra os negócios, né? Ó, trademarks with indefinite lives, que é o que? São as marcas da Coca-Cola. Isso daqui também vale dinheiro, tá, pessoal? Não é porque você não consegue pegar um negócio assim que o negócio não vale nada. Muito pelo contrário, a marca Coca-Cola é uma das marcas mais valiosas do mundo. Isso daqui é intangível, porém ela vale dinheiro. Então, todas as marcas que a Coca-Cola tem, só o nomezinho, só o nome, vale 14 bilhões, com vidas sem fim. É infinita a vida, ela nunca vai, não morre a marca, certo? Então as marcas hoje da Coca-Cola estão avaliadas em 14 bilhões de dólares. Aí tem Coca-Cola, Fanta, tem o cafezinho aqui, o Costa, é uma marca da Coca-Cola. Só isso daqui, ó. Esse nome aqui tá aqui dentro desses 14 bilhões, beleza? Goodwill, outro conceito importante para vocês pegarem. O que é Goodwill? Vocês vão ver muito isso aqui em empresa muito grande. Isso daqui, para um português bem claro, se chama
ágil de aquisição. Isso daqui, porque é muito comum ver empresa muito grande, porque isso daqui é uma empresa desse tamanho, ao longo da vida, ela vai comprando outras marcas e vai comprando outras empresas, e é normal. A gente viu lá naquela primeira página, naquele primeiro vídeo, que a Coca-Cola comprou o Costa Coffee, ela comprou a Body Armor, né? Então ela vem comprando coisas. Porém, uma empresa, geralmente, ela nunca paga o preço, assim, o preço correto, certinho por uma empresa. Por exemplo, né? No caso, se a Coca-Cola for comprar uma empresa lá, e ela pagou 100 bilhões de dólares para comprar a empresa, para trazer para dentro do portfólio da Coca-Cola. Porém, o valor intrínseco verdadeiro não é 100 bilhões, era 90. Porém, geralmente você não paga um negócio, né, pelo valor que vale certinho, porque senão o cara não vende, ele tem que ter algum lucro, o cara que está vendendo para a Coca-Cola, né? Então, esse é o ágio, esses 10 bilhões que ficou entre 90 e 100, que é o 100 que a Coca-Cola pagou, e os 90 que valia o negócio, esses 10 entra como goodwill. Então, ao longo dos anos, né, ele sempre vai aumentando, porque em 2021 a Coca-Cola provavelmente comprou a empresa, e realmente comprou. Ela comprou a Body Armor, que é a empresa concorrente do Gatorade, da PepsiCo, né? Então, sim, conforme ela vai comprando empresas, esse ágio vai subindo. Então, é considerado um ativo não corrente, porque isso daqui ela pode recuperar mais para frente. Aí, os outros ativos intangíveis, que são patente, aí pode ser receita, né, valem 780 milhões, tá? E nós fechamos aqui o total de ativos da Coca-Cola é de 94 bilhões de dólares, tá? Em 2021. Agora a gente vai ver as contas a pagar, né? Então aqui é a parte boa, e aqui também, se for uma empresa ruim, ela já vai começar a mostrar coisa errada aqui, tá? Então, liabilities, traduzindo, são as obrigações das empresas. É a mesma coisa. Current liabilities, obrigações de curto prazo, em menos de um ano. Então, tudo que está aqui é o que ela tem que pagar em menos de um ano. E aqui para baixo são as obrigações que ela tem que pagar também, mas é mais de longo prazo, acima de um ano. Vamos ver aqui. Então, accounts payable, contas a pagar, qualquer conta. Conta a pagar, então, menos de um ano, ela tem 14 bi que ela vai pagar, tá? Aí são outros tipos de empréstimos. Loan é empréstimo, então ela tem empréstimos de curto prazo de 3,3 bilhões de dólares. Tem, no caso, investimentos, né, que vai vencer, então maturities, então são investimentos que irão vencer, tá? Então ela tem que pagar isso daqui, 1,3 bi em menos de um ano. Outros tipos de juros, né, que ela tem que pagar, outros tipos de impostos, né, 686 milhões, são obrigações também, né? Então, as obrigações da Coca-Cola de curto prazo estão em 20 bilhões, tá? 19 bilhões de dólares, porém ainda a gente tem que ver as obrigações de longo prazo, né? Então, a dívida aqui, ó, essa aqui é a dívida da Coca-Cola de longo prazo, é de 38 bilhões de dólares, beleza? Aí nós temos, aí ela fala, eu tenho mais 8 bi em outros tipos de obrigações, não é considerado, não pode ser não dívida, pode ser leasing, é tudo que não é considerado dívida, beleza? E também a outra parte, o que é deferred? Deferred é represado, né? Então, no caso, são obrigações que estão represadas, porém ela tem que pagar, que são os impostos referentes, né, às obrigações que estão represadas. Ela tem que pagar 2,8 bilhões aí em mais de um ano, tá? Então, essas aqui são as obrigações. Aqui você vai ver aqui no Fundamentei, ela fala que a Coca-Cola tem 42 bilhões. Né? E onde é que você acha isso aqui? Ela não tá, vocês estão vendo que não tem 42 aqui em nenhum lugar, você tem que fazer umas continhas. Aqui a gente vai ver, vamos pegar a calculadora de novo, que é o que? É o seguinte, vamos olhar aqui. Então a gente sabe que isso daqui é considerado dívida, então é 14,619, tá? Soma aqui, 14,619. Aí você tem que pegar também, já pega vamos começar pelo grande, já para ficar mais fácil. Ó. Long Term Debt é dívida, tá? Não tem interpretação, é 38,116. Pegou? Somou. Tá faltando quanto ainda para chegar nos 42? Uns 4 bi, né? Você tem que achar esses 4 bi aqui. Esses 4 bi aqui, uma parte tá aqui, que são esses 3307, né? Ok. Falta 1 bi. Um bizinho, mais alguma coisinha falta, né? Aí você tem que achar esse 1 bi aqui, né? Que no caso daqui do 42761. Aí aqui no caso da Coca-Cola,
que a gente tem que olhar aqui? Falta o quê? Falta sei lá, 1 bi e pouco, né? Esse 1 bi e pouco tá aqui, ó. Long Term Debit, 1338, mais 1338, tá? 42,761. Então são 42 bilhões 761 milhões de dólares, que é o que está aqui no Fundamentei, beleza? Certinho, beleza? Então você achou a dívida real da Coca-Cola é de 42 bilhões. Os outros são considerados, estão em obrigações, mas não são considerados dívida, assim, porque lembra lá que em 2016 teve alteração no padrão internacional, onde os leasings, né, que a Coca-Cola paga para todo mês lá os aluguéis das fábricas que não são dela, também entrou como dívida, tá? Mas não é, na verdade, dívida, beleza? Então, a dívida são coisas que você paga juros, né? Aluguel você não paga juros da dívida, né? Então, a dívida real da Coca-Cola é de 42 bilhões, tá? Então, você tem que saber dar uma interpretada aqui, porque nem tudo que está aqui é o que realmente é de verdade as obrigações da empresa, assim, está taxada como dívida. Tudo isso aqui é obrigação, tudo isso aqui uma hora vai sair dinheiro, tá? Mas as dívidas, que é o mais importante, que é onde tem incidência de juros, são 42 bilhões. Aí no caso, aí você pega isso daqui, aí tem alguns ajustezinhos, né? O que você tem que saber é que no final, o equity da Coca-Cola é de 24 bilhões. O que é o equity? É você pegar isso daqui menos as liabilities, então você pega os ativos menos os passivos, você tem um equity, o patrimônio líquido da Coca-Cola é de 24 bilhões, isso daqui mostra que ela tem mais ativos do que obrigações. Geralmente é bom, tá? No caso aqui da Coca-Cola, tem empresas que têm equity negativo, mas a gente vai abordar mais para frente. Mas a Coca-Cola é uma empresa redondinha, não tem muito assim ajuste para fazer. Então, ok, passamos aqui. Ela tem mais ativo do que obrigação. No caso, bem tranquilo, nada assim, não tem nada de errado aqui assim, beleza? Então, passa para a próxima parte, que é aqui onde o negócio pega, tá? Fluxo de caixa. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não olha isso daqui, mas se você, tá, investe em alguma empresa e você nunca olhou o fluxo de caixa da empresa e você considera que fazer uma boa análise é olhar só isso daqui, a receita cresceu, lucro operacional subiu, né? Se você acha que isso daqui é uma análise bem feita, eu sinto muito, mas é muito raso, tá? Por quê? O lucro que está lá em cima, ele é uma ilusão, tá? Você se basear só a sua análise em analisar o lucro, receita, lucro operacional, é bem raso, porque para a pessoa reportar o lucro, tem vários fatores contábeis que na verdade não representam o que de fato está acontecendo com a empresa, tá? Vocês vão entender isso daqui agora mais a fundo, mas onde é que você vê o físico, o dinheiro entrando e saindo? No fluxo de caixa. Então é aqui onde a gente tem alguns ajustes e você descobre se aqui a empresa é boa ou não aqui. É aqui onde geralmente o bicho pega, tá? Que tem alguma mutreta, que tem algum. E tem empresa que dá uma maquiada. A gente pode falar que o lucro é uma mentira? Não, porque estaria falando que seria uma falsidade, seria um crime. Aqui não tem crime algum. A Coca-Cola lucrou 9 bilhões de dólares aqui. Tá corretíssimo. Mas contabilmente está correto. Dentro dos padrões contábeis internacionais, perfeito. Não tem fraude aqui. Então a gente não pode falar que é uma mentira, mas você pode falar que é uma ilusão. Beleza? E aqui a gente vai ver se essa ilusão é boa ou ruim. Então, a gente começa aqui, ó, 9,8 bilhões, que é o que a Coca-Cola reportou lá em cima no lucro, aqui, beleza. Então, a gente vai trabalhar com esse número. O fluxo de caixa, ele é sempre dividido em 3 partes também. O fluxo de caixa operacional, tá? O fluxo de investimentos e o fluxo de financeiro, tá? Então, o operacional, vamos começar aqui. Então, 9,8 bilhões de lucro líquido reportado em 2021, aí é onde começam os ajustes. Depreciação e amortização, ele é um fator contábil, porém não é um fator caixa. O que é depreciação e amortização? Sabe aquelas fábricas lá que ela tem? Ao longo dos anos, contabilmente, aquela estrutura, tijolo, aço, ao longo dos anos ele vai perdendo valor, certo? Contabilmente. A terra não, a terra geralmente tende a se valorizar na prática, mas contabilmente você vai depreciando aqui. Porém, em 2021, a Coca-Cola está falando que tudo que é dela físico assim depreciou, perdeu valor em 1,4 bilhões. Porém,
Você tirou esse dinheiro do caixa? Não. No caso, o seu carro aí que você comprou ano passado a US$ 100.000, no final desse ano aqui, ele vai depreciar e vai ficar valendo 90 mil. Esses US$ 10.000 que depreciou contabilmente, você tirou do seu caixa? Você pegou US$ 10.000 e deu para alguém? Não. Isso é um fator contábil, porém não caixa. Então você volta aquele dinheiro que depreciou. Não é que ele volta, ele nunca saiu, mas no caixa você começa a fazer os ajustes. Então aqui, ó, você tem que somar, aqui já não é mais 9,8, aqui já vai para quase 11 bilhões de caixa operação. Isso aqui entrou de dinheiro, tá? Então aqui, depreciação e amortização a gente pode ver que é o principal fator, porque é uma empresa que tem muita fábrica, né? Então normal. Stock Based Compensation são as obrigações, são na verdade as remunerações para os diretores, né? Com ações da empresa. Então ela remunerou os diretores com ações da Coca-Cola em US$ 300 milhões, ok? Não tem problema algum, tá? Tem problema, mas em algumas empresas tem problema. Tem empresa que ela é positivo o lucro, na verdade ela dá lucro negativo, porém ela vira fluxo de caixa operacional positivo só por causa disso daqui. Aí é muito ruim, tá? Mas no caso da Coca-Cola a gente vai abordar mais para frente. Coca-Cola, ok, não tem com o que se preocupar, tá? Então, voltou mais 300 milhões. Na verdade, não é que voltou, nunca saiu esse dinheiro aqui, tá? Mas contabilmente ele saiu. Então, isso aqui ele voltou, isso aqui ele voltou. Tudo que está entre parênteses quer dizer que saiu, tudo que não está entre parênteses é um padrão contábil internacional, quer dizer que entrou. Aí entrou aqui, no caso, imposto, né? Imposto represado que ela não pagou. Então, represado, ela não pagou ainda, ela declarou que ela vai pagar, mas ó, está represado ainda lá. Então, volta esses 890 milhões. Isso aqui vai sair algum dia? Vai, mas em 2021 não saiu. Aí, no caso, né? Saiu, aqui são 615 milhões. No caso, são dividendos, sei lá, de outras empresas. Não precisa entrar em muito detalhe, só precisa saber que saiu 600 milhões, tá? Aí, no caso, a Coca-Cola, como é uma empresa global, ela sofre variação do câmbio. Então, dependendo das vendas aqui no Japão, se o iene está muito fraco perante ao dólar, ela ganha dinheiro. Mas se o iene está muito forte aqui, ela perde dinheiro. Como ela reporta a matriz dela nos Estados Unidos, ela tem que fazer a conversão de todas as moedas que ela vende lá na África, lá na Europa, para dólar. Então, em 2021 foi positivo. Ela conseguiu ainda ganhar dinheiro com o câmbio. Tá? Em 2020, por causa lá da Covid, muita volatilidade, ela perdeu 80 milhões. No caso, em 2021, só com variação do câmbio, ela ganhou 86 milhões. Tá? Aí aqui são outras percas, tá? Que ela não quer entrar em muito detalhe, não precisa, então ela saiu de verdade 1,3 bilhões. Aí são outras operações, ó. Charges são encargos, né? 506 milhões, que tem efeito contábil, porém não caixa. Outros tipos, e no caso, outras obrigações que ela ainda não pagou. Mas o que você tem que ver aqui? Você tem que sempre olhar o grosso. O que fez a Coca-Cola sair de 9,8 bilhões de lucro líquido para um fluxo de caixa operacional de 12 bilhões. No caso, só uma depreciação e amortização, né? Esse é o valor grosso aqui, né? E no caso não tem problema algum, porque isso daqui, os equipamentos e prédios da Coca-Cola depreciou, perdeu o valor, sim, ela vai ter que repor isso daí, porque se está depreciando, uma hora ela vai ter que ir lá e reformar lá. Sim e não, tá? Porque na verdade depreciação e amortização, às vezes, o que está sendo depreciado, ela pode nem mais querer. Como a tecnologia avança muito, aquele maquinário que está depreciando, pode ser que daqui a alguns anos ele nem precise mais, tá? Então, e ela já comprou um maquinário novo, então isso daqui não é muito assim penoso para uma empresa, beleza? Depreciação e amortização, e a gente pode ver, a gente viu que lá no balanço patrimonial, aqui, no caso da Coca-Cola, ó, lembra trademarks, isso aqui também deprecia, né? Isso daqui, ela nunca vai precisar repor tijolo, construir nada, porque são as marcas, porém elas depreciam também, tá? Por esse motivo que chama depreciação e amortização. Depreciação é tudo que é físico, tijolo, aço, maquinário deprecia. Amortização é de coisa intangível. Então a marca, vamos lá aqui, a Costa Coffee lá que está naquela parte de intangível, isso daqui ao longo do tempo deprecia contabilmente. Contabilmente sim, ela perde valor, né? Porém, ela não vai ter que fazer nada, ela não vai ter que repor nada aqui.
né? Então, você tem que saber o que está sendo depreciado, o que está sendo amortizado. Boa parte do balanço patrimonial de ativos da Coca-Cola é de intangível, né? Então, sossegado, não tem. Contabilmente está correto, mas o caixa operacional mostra tudo isso daí, né? Então, o lucro líquido da Coca-Cola foi de 9,8, mas o que entrou de dinheiro em 2021 foi 12 bilhões. Então é muito melhor do que era, né? Aqui você vê que se uma empresa é melhor ou pior. Então a Coca-Cola é uma empresa, já era boa com 9,8 bilhões, né? No caso, 12 bilhões é melhor ainda. Então, o fluxo de caixa operacional da Coca-Cola em 2021 foi de 12,6 bilhões de dólares, beleza? Fechando essa parte aqui, aí ela vai à parte de investimentos, né? Porque a empresa ela ganha dinheiro ou ela perde dinheiro com os produtos, mas também tem o financeiro, né? Ela lida com o dinheiro, ela não deixa o dinheiro parado lá no banco, assim, parado. Não, como a gente, ela sabe que tem que colocar o dinheiro para trabalhar em outras coisas, né? E é aqui onde você vê a parte de investimentos da empresa. Então ela faz, ó, Purchase of Investments. Então ela pegou investimento, ela comprou algum investimento, não sei o que ela comprou. Vai estar entre parênteses, significa que perdeu? Sim, porque isso daqui é um caixa. Então saiu o dinheiro. Então o caixa sofreu uma perda de 6 bilhões, mas não foi uma perda, foi investimento. Esse dinheiro aqui uma hora vai voltar rentabilizado. Porém, em 2021, a Coca-Cola investiu, sei lá, em qualquer coisa, investimento aí 6 bilhões, ou seja, saiu do caixa 6 bilhões, né? Aí, no caso, também entrou dinheiro. Por quê? Disposal no caso, venceu, né, o vencimento. Então ela tinha lá um investimento, sei lá, para resgatar em 2 anos, venceu em 2021, voltou com juros e voltou, agora entrou 7,5. Então ela investiu 6, venceu o investimento e agora voltou para ela 7. O que esses 4 aqui? Aí ela comprou coisas, ó, comprou Acquisition of Business, pode ser a Body Armor, tá aqui dentro, Equity, provavelmente uma parte aqui tá a Body Armor, tá? Então são 4 bilhões que ela usou para pagar em dinheiro, caixa, ela não emitiu dívida. 4,7 bilhões ela comprou alguma empresa. Então, ela teve que pagar, saiu, então por esse motivo que está entre parênteses, beleza? Aí aqui ela vendeu, né? Proceeds from disposal of business, que é o quê? Ela vendeu coisas, vendeu negócios ou participações em negócios, né? Então aqui, acquisition, ela comprou. Aqui ela venceu, né? No caso do disposal, está falando que ela resolveu atingir a maturidade, ou seja, ela resolveu vender e entrou 2 bilhões do que ela vendeu para alguém que quis comprar. Então entrou 2 bilhões. Né? Aí aqui no caso, ó, purchase, compras de propriedade, pode ser nova fábrica, pode ser um novo escritório, pode ser equipamento, pode ser desde uma impressora a um caminhão, um centro logístico, aí tá tudo é tangível, tudo que você pode pegar tá aqui dentro. Em 2021, ela resolveu investir, no caso aqui é CAPEX, tá? Que é o CAPEX da empresa, tá? 1,3 bilhões de dólares em ativos tangíveis. Aí os outros aqui é irrelevantes, não precisa nem olhar, que são assim, você tem que olhar sempre os grossos, né? Então, no caso, em 2021, como é que fechou o caixa da parte de investimento da Coca-Cola? Fechou em não negativo, mas com uma saída de 2,7. Geralmente, todos os anos, é muito comum as empresas sempre saem, elas terminarem essa parte aqui do caixa de investimento sempre não é perdendo, sempre saindo dinheiro, porque elas é sempre bom elas sempre estarem tirando o dinheiro do caixa para não ficar parado e ela só vai deixar o que ela precisa, o resto investe, que é o que é pra gente, entendeu? Então é importante, como a gente sempre tira dinheiro para investir todos os meses, a Coca-Cola sempre também faz a mesma coisa. Então aqui são saídas para investimentos, tanto em investimentos, no caso de, pode ser em empresas, tesouro direto, como também CAPEX, né? É importante, a empresa só cresce se ela investir em coisas. Então, vejam sempre isso daqui como coisa boa. E aqui é onde você vê, aqui para a parte do financeiro, tá? E aqui é onde você sempre vê o que vai estar aqui dentro. Emissão de dívida, o pagamento de dividendos, recompra de ações está aqui. Então, vamos lá. A Coca-Cola, em 2021, ela emitiu dívida. Se ela vai lá e fala num banco lá, eu quero 13 bilhões, ela issuance of debt, então ela emitiu 13 bilhões. Se ela emitiu, entrou 13 bilhões para ela de dívida. Então entrou 13, ela pegou dinheiro 13 bilhões lá com um banco, com alguma coisa, e esses 13 bilhões entraram. Então,
ela não está entre parênteses porque agora está 13 bilhões a mais. Aí ela pagou dívida, então é muito assim, né? Ela emite dívida, porém provavelmente ela pagou essa dívida com esse dinheiro aqui. Então é por esse motivo que a dívida assim das empresas, elas vão rolando a dívida. Então ela venceu essa dívida aqui, ela tem caixa para pagar, que a gente viu lá em cima. Tem, mas por quê? Por que que eu vou usar o meu caixa para pagar uma dívida? Como a taxa de juros lá nos Estados Unidos é bem baixa, né? Vale muito mais a pena você pegar um empréstimo no banco, né, pagar uns juros assim para pagar a dívida. Não interessa, eu vou ganhar muito mais dinheiro usando aquele caixa para comprar a empresa. Né? Então é por esse motivo que ela provavelmente ela fez isso. Tá? Ela emitiu aqui e pagou aqui, zerou. Né? Aí ela emitiu ações, tá? Por quê? Uma empresa ela tem duas maneiras sempre de se financiar, só tem duas. Ou ela emite dívida, vai no banco, que é o que a gente viu aqui, ou ela emite ações. Então a gente pode ver que em 2021 ela emitiu ações pouquinho, 700, aqui em dinheiro, então são 700 milhões de dólares em ações. Por que ela fez isso? Ela viu que em algum ponto lá de 2021 as ações da Coca-Cola estavam assim num preço interessante, né? Estavam bem interessantes para elas, e ela viu, se eu emitir ações, ela vai emitir baseado no preço que está naquele dia. Então ela resolveu emitir, sei lá, tantas ações que no final, vezes o preço que estava lá naquele dia, deu 700 milhões de dólares. A gente pode ver que realmente sim, ó. Aqui é o gráfico da Coca-Cola de quantas ações, ó, share outstanding da Coca-Cola, aqui, ó, Coca-Cola Shares Outstanding de 2010 a 2021. E a gente pode ver que sim, desde 2010 aqui, ela vem recomprando ações, vem recomprando. Só tem uma maneira também das ações saírem de mercado, recomprando. Tá? Isso aqui quer dizer que então tá recomprando, aqui ó, ela foi recomprando ações. Porém, aí ela chegou aqui num pico em 2018, ela falou: agora eu vou começar a emitir um pouquinho de ações para me capitalizar, né? Então é dinheiro para ela. Então ela foi emitir um pouquinho aqui em 2021 realmente sim, porque ó, no caso aqui de 2020, ó, em 2020, no finalzinho de 31 de dezembro de 2020, ela tinha 4,3 bilhões de ações em circulação pelo mundo. Eu sou acionista da Coca-Cola, então eu tô dentro desses 4 bilhões aqui. Porém, no finalzinho de 2021, que vai estar aqui, 4,3. Então, ela emitiu um pouquinho, tá vendo que o gráfico é um pouquinho crescente, ela emitiu pouquinha coisa, porque ela viu que o preço estava bom, estava alto, então ela emitiu, não é dívida, né? Ela capitalizou a custo zero, porque ela não vai pagar juros disso daí. Isso aqui não tem juros, tá? Aqui tem juros. Aqui não, ou seja, ela entrou 700 milhões a custo zero. O acionista foi diluído, no caso aqui da Coca-Cola, eu fui diluído, fui muito pouco, né? Ela emitiu não é quase nada perante o que ela já recomprou daqui para cá, ela só tá voltando a emitir um pouquinho. Então, é diluição, quase nada, nada. Diluição seria se ela estivesse emitindo muito assim, e diluição de acionista é ruim se ela não dá lucro aqui, ó. Ou seja, se ela está emitindo ações e pelo menos ela está sabendo fazer isso aqui virar dinheiro, ela pode emitir ações. Para mim, ok, não tem problema nisso. Agora, se ela emite ações para pagar a dívida porque ela não está conseguindo gerar dinheiro do próprio negócio dela, aí é horrível. Aí é uma empresa muito ruim e tem empresa que faz isso. Então, onde é que você vai olhar se a empresa está te sacaneando ou não? É no fluxo de caixa, não é no lucro, não é lá em cima. É por esse motivo que é uma análise muito rasa você parar, lucro cresceu, receita cresceu. Às vezes o negócio é uma outra empresa. Lá em cima é lindo, aqui embaixo é o inferno, né? É ruim pra caramba e tem empresa que é assim. Tá? Então, ó, emitiu dívida, pagou dívida, emitiu ação, pegou 700 milhões, não tem problema. Aqui recomprou ações também, ó, Purchase of Stock for Treasury, ou seja, ela foi lá e recomprou 111 milhões de dólares, foi lá e recomprou, ou seja, ela emitiu 700, mas ela também recomprou um pouquinho, né? Porque tá entre parênteses, porque o dinheiro não cai do céu. Ela pegou do caixa 100 milhões e falou, ó, vou comprar 100 milhões, recomprar no mercado, tá? E os dividendos, ó, os dividendos estão aqui, ó. Então, é uma empresa que não recompra mais tantas ações como antigamente. Pode ver que lá atrás ela recomprava muito agressivamente, mas depois de um ano ela não recompra mais tanto, né? Tanto que se reflete aqui, ó, 100 milhões de dólares em recompra de ações é troco para ela, né? Porém, onde é que é o negócio? Dividendo, ó.
Em 2021 a Coca-Cola distribuiu para mim, eu estou aqui nesses 7 bilhões, uma partezinha eu recebi, 7 bilhões de dólares foram distribuídos para os acionistas da Coca-Cola no mundo todo em forma de dividendos. E aqui outras no caso, atividades financeiras, né, 350 milhões, ela não quer entrar em detalhe, não tem problema. Então a gente pode ver que sim, onde é que você vê se o dividendo de uma empresa é saudável? Se pelo menos com o que ela gerou de caixa das operações, ela conseguiria pagar os dividendos. Então sim, ela gerou 12 bilhões das operações, aí que é onde você vê o fluxo de caixa livre, que é o que? No caso aqui do Fundamental ele mostra, né, o fluxo de caixa livre da Coca-Cola é de 11 bilhões em 2021, porque ó, aqueles 12 bilhões de caixa operacional, você desconta o quê? O CAPEX, que é o quê? Onde é que está o CAPEX aqui? O CAPEX é isso aqui, ó. Proceeds, Purchase of Property. Isso aqui é o CAPEX, ó. Então você pega isso menos isso, você tem o fluxo de caixa livre de uma empresa. E está aqui, ó. A Coca-Cola tem 11 bilhões livre. O que ela pode fazer com isso? É daqui que sai o seu dividendo, é daqui que sai a sua recompra de ações, beleza? Não é do lucro. É daqui, ó. O lucro, esse dinheiro não está na Coca-Cola. Aqui está o dinheiro da Coca-Cola, beleza? E é um dividendo saudável? É, porque ela tem 11 bilhões para fazer o que ela quiser. Ela pagou 7, recomprou um pouquinho e ainda sobrou aqui, ó, 7,2 mais 11, 7,3 bilhões foram para os acionistas, né? Sobra 4 ainda, porque ela pode fazer o que ela quiser, pode virar caixa, pode comprar coisa, sossegado, ó. É uma empresa que administra bem, muito, é por esse motivo que eu trouxe a Coca-Cola como primeiro estudo, porque é uma empresa muito redonda e tem um balanço muito limpo. Você viu que você conseguiu entender tudo aqui, não tem muita coisa para investigar. Acabou. Daqui para baixo, se você quiser ler, são mais explicações, tá vendo? Ó, descrição dos negócios, tá? Aí se você quiser ficar lendo, mas a sua análise dos números acabou. Acabou aqui. No caso, aqui. O caixa. Acabou. Aqui você tem que. Quando você bater o olho aqui, você tem que falar: porra, é uma boa empresa ou ruim? Putz, é uma empresa ruim. Aqui você toma a sua decisão. Beleza? E o que vocês não tem discussão. A Coca-Cola é uma boa empresa e ponto final. Agora, se vai ser um bom investimento para você, aí no caso é aí onde você começa a se perguntar e fazer. Mas sim, a Coca-Cola é uma boa empresa porque os números são excelentes, o modelo de negócio é bom e os números refletiram tudo isso daí. Não tem discussão, a Coca-Cola é boa. Agora, se você vai querer ser sócio dela, né, aí você vai se perguntar, eu estou de acordo, eu gosto dos números, né, do crescimento dos números, eu gosto do que ela está fazendo das compras, né, eu gosto como é que ela está administrando a dívida, aí é muito pessoal, né? Porque você pode ter um perfil um pouco mais um perfil um pouco mais conservador, gostaria que ela tivesse um pouco menos de dívida, né? E nem é tão alta, tá? A dívida da Coca-Cola é de 40 bi, né? Só que o caixa é de 12, ou seja, a dívida real é de 30 bi. Você tem que pegar isso menos isso, é 30 bi. Quanto é alto 30 bilhões? Né? Você geralmente a métrica, né? Você pega o lucro operacional, o EBIT daqui, que é o lucro antes, né? Da depreciação e amortização, que é o dinheiro que geralmente vem da operação dela, né? E você vê quanto tempo ela demoraria para pagar essa dívida líquida. Então aqui são 30 bilhões, só que em 2021 ela gerou 15 de lucro operacional. Então dá o quê? 1,9 anos, 2 anos, muito baixo, né? Então, em 2 anos, ela quita essa dívida aqui só com a operação dela. Geralmente, até uns 3, tá? Seria um saudável, tá? Mais ou menos. A Coca-Cola tem 2. Então, a dívida da Coca-Cola, nominalmente é alta, 40 bilhões, mas ela gera de receita 40 e de operacional 15 e de fluxo de caixa 12, troco, né? Bem administrável, ela é bem redondinha os números, tá? E aí é onde, quando você chega aqui, né? E aí é onde começa a sardinhada, né? Porque você viu, é uma boa empresa, mas aí o que você vai fazer? Você vai ficar se perguntando, é aí onde começam os cis, né? Ah, mas eu queria que a empresa tivesse menos dívida. Ah, mas aí a receita não cresce tanto. Mas ela não vai crescer tanto. É uma empresa, caramba, que está presente no mundo inteiro. Ela vai crescer, ela cresce
aos poucos, ela cresce pouco, mas ela cresce, né? No caso, aqui ela está perdendo porque você tem que entender o modelo de negócio da Coca-Cola, que a partir daqui, né? Ah, a Coca-Cola está perdendo dinheiro. Realmente, a receita é menor, mas a margem líquida dela, como é que tá? Ou seja, ela ganha mais dinheiro vendendo menos, porque aqui ela deu quase uma margem líquida baixa, né? O que deu aqui de errado? Aí você iria lá em 2017, lá no relatório, ela ia falar. O que aconteceu aqui é uma reestruturação da empresa, que onde ela começou a terceirizar mais as produções no caso, para os parceiros nos países, né? Então ela começou a ficar mais enxuta. Então, é o mesmo caso do McDonald's. Antes, ela era a dona das fábricas, então o volume de receita que entrava era muito maior, porque ela vendia mais produto que só tinha um único caminho, a Coca-Cola. Agora, como ela tem uma distribuição gigantesca pelo mundo através de parceiros, esses parceiros agora ficam com uma boa parte desse volume que antes era da Coca-Cola. Porém, como é que ela ganha dinheiro assim? Royalties. Uma porcentagem das vendas vem para mim, ou seja, é um volume menor entrando, porém é um volume mais sadio, mais saudável. Por quê? Antes, quando ela vendia 50 bilhões no mundo todo, a margem era de 20. Agora ela vende menos, operacional muito mais, ela nunca teve um lucro operacional tão grande e a margem é melhor. Então, ela conseguiu vender, entrar menos dinheiro e fazer mais, ou seja, é uma empresa melhor. Tá? Então é por esse motivo que você tem que conhecer o negócio, é por esse motivo que você não olha os números antes de você olhar o negócio. Senão você ia falar, o que aconteceu aqui? Se não existisse, se você tivesse aqui, ó, vamos cortar. Cadê onde é que deu o ruim? O ruim aqui, né? Aqui, ó. Né? Ah, você está em 2017, você está vendo. Nossa, mas o que aconteceu aqui com a Coca-Cola? Esquece de 2018 para baixo. O que aconteceu aqui? 3%, receita caiu muito, o EBITDA caiu. Você ia falar, nossa, ruim, né? A dívida foi lá para cima. Não, é que aqui você ia ter que olhar lá na empresa. Ela falou, ó, eu estou me reestruturando. E já surtiu efeito já um ano depois. Ó. Em um ano depois, a casa já estava em ordem de novo e só está melhorando. Beleza? Ó. Ela nunca gerou tanto caixa com a operação que ela está hoje, 12 bilhões, ela nunca gerou isso, porque agora é uma empresa mais enxuta e mais eficiente e deu certo o plano de reestruturação. Então não fica, quando você no final da sua análise aqui, você bateu, você tem que saber, é ou não é uma boa empresa? Não fica falando, eu queria. Esse queria que você quer, essa empresa, essa Coca-Cola, que no caso que a gente está vendo aqui, que você gostaria que existisse, ela não existe, tá? Você tem que investir no que a empresa é hoje. A pergunta que você tem que fazer no final aqui, do jeito que ela está hoje, a Coca-Cola, eu quero ou não me tornar sócio? Essa é a única pergunta que você tem que fazer. Você não precisa ficar fazendo suposições. Não queira investir no mundo que você gostaria que existisse. Infelizmente, ele não existe. Invista no mundo que você tem hoje. Isso é a Coca-Cola. Isso é o que ela tem para oferecer. É bom ou é ruim para você? A empresa é boa, agora para você é onde você vai ter que tomar sua decisão. E é por esse motivo, pessoal, que você não precisa, depois que, se você souber analisar uma empresa, você não precisa ficar aí perguntando para todo mundo o que você acha de Coca-Cola. Você já sabe o que a Coca-Cola é, tá? Agora a decisão que falta é você. Então, se a pessoa falar que é uma empresa que ela não gosta, é porque ela não gosta, mas aí essa resposta não deve influenciar na sua decisão porque é pessoal. O negócio é bom, mas aí o investimento para você que tem que valer a pena. Você está de acordo com isso daqui? E é por esse motivo que saibam sempre analisar por conta própria as suas ações, os seus investimentos. Não precisa ficar copiando ninguém. Não cai em coisa de recomendação de ações. Não. Vocês têm a total capacidade de analisar uma empresa. Aqui a gente vai ver nesse canal muito isso. Hoje a gente analisou Coca-Cola, que é uma empresa que eu trouxe para vocês, que é fácil de entender. E a gente concluiu aqui no final, que como eu falei lá no começo, a Coca-Cola é sim um bom negócio. Beleza, pessoal? Então, concluímos aqui a nossa análise de Coca-Cola. Se a gente for ver a duração aqui do vídeo, se você pegar o quanto que foi no primeiro vídeo agora, deu umas 2 horinhas, mas é porque eu também estou ensinando algumas coisas, né? Mas se você sentar assim numa tarde, você consegue analisar uma Coca-Cola em 1 horinha, 1 hora e meia, sem pagar nada. Tudo isso aqui é de graça na internet. Você não precisa, eu não usei nenhuma coisa paga, que você nem precisa usar um fundamento aí da vida, assim. Ele é uma coisa, uma mão na roda para você ver o histórico, né? Mas
a nossa análise consegue ser uma análise bem feita só com isso daqui, ó. Só com isso daqui. Beleza? Então, não tenham medo. Senta aí um dia, pega uma empresa que você quer e tenta entender os termos, os conceitos. Hoje a gente fez uma análise completa de uma empresa aqui em 1 horinha e pouco. Mas a 1 horinha e pouco que a gente viu conhecendo o modelo de negócio, você consegue tomar uma decisão de em menos de 2 horas se é ou não uma boa empresa. Beleza? Ficamos por aqui então. Eu espero que tenha sido de um conhecimento aí. É muito raro ver esse tipo de conhecimento na internet, infelizmente, mas é isso que é o que vale. Não é ficar olhando listinha, não é ficar olhando o site de recomendação, não é aquele, essas são as 10 melhores. Vocês estão vendo que eu não usei nenhum indicador aqui. PL, Dividend Yield, negócio ROI, são coisas que não fazem sentido, porque o verdadeiro negócio é olhar o balanço da empresa. O indicador, e só para complementar, o indicador, o que vocês gostam, o ROI, né, essas coisas aí, ele é baseado nisso daqui, ó, no lucro, né? O ROI é o quê? É o lucro líquido dividido pelo equity. Só que como a gente viu, o lucro líquido da empresa, aqui da Coca-Cola, é uma ilusão, né? O verdadeiro dinheiro, o ROI verdadeiro, você tem que pegar isso aqui, ó. Você tem que pegar isso daqui, né? Então a Coca-Cola ela é muito melhor do que era antes. E para quem usa PL, né, fala, a Coca-Cola é muito cara, ela é cara porque você está pegando o lucro líquido lá de cima de 9. Se você pega esses 12 aqui e divide pelo preço, o PL dela cai bastante. Tá? Então, não é caro, não existe esse negócio de empresa cara ou barata, só existe uma coisa: empresa boa ou ruim. É só isso, beleza? Então, ficamos aí, a gente vai ver muita coisa ainda pela frente. Isso daqui foi um estudo bem completo, mas é de uma empresa simples. Tem empresa muito mais complexa, tá, pra gente estudar, mas a gente vai ver tudo isso daqui. Espero que tenha gostado. Se vocês gostaram, se tudo isso aqui faz sentido, continua acompanhando, que a gente vai aprender muita coisa junto aqui, beleza? Então, nos vemos aí nos próximos vídeos. Um abraço e falou!